Olá, olá! Seja muito bem-vinda! É por aqui que eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre uma paixão extraconjugal ou uma paixão que vai além daquele relacionamento que você tem hoje. Olha só, para você entender as questões ligadas a esse assunto, eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque tem muita coisa interessante aqui que pode te ajudar bastante, tá bom? Agora vamos lá. É importante a gente considerar que este é um assunto muito cheio de tabus, este é um assunto muito cheio de críticas. Então eu vou pedir para você ficar aí com a sua mente, com o seu coração aberto, para que a gente consiga olhar para esse assunto pela perspectiva do sofrimento das pessoas envolvidas. Porque este é um assunto que é muito carregado de sofrimentos. E eu vou contar para você um pouco da minha experiência clínica com esse assunto, para você compreender isso que eu estou falando, tá? Vamos deixar claro aqui que este nosso tema, e eu não estou falando aqui sobre imoralidade sexual, eu não estou falando aqui sobre libertinagem, de você procurar prazer a qualquer custo, de você achar que pode ser feliz de qualquer jeito sem se importar com as pessoas ao seu redor, tá bom? Eu não estou falando disso. Também não estou me referindo aqui a pessoas que talvez não tenham respeito pelo companheiro, não estou falando aqui de pessoas que vivenciam uma paixão extraconjugal ou têm, assim, uma constante, né, relacionamentos com pessoas fora do casamento, porque aí já tem a ver com uma visão de mundo diferente, aí já tem a ver com uma decisão que a pessoa toma, tem a ver com muitas questões ligadas ao estilo de vida que a pessoa escolheu vivenciar. O que eu estou falando aqui nesse vídeo que nós vamos tratar está ligado ao sofrimento de uma pessoa que tem uma estrutura de vida, que já tem casamento, que já tem filhos em muitos casos, que tem muitas vezes a sua visão de uma família sólida, consistente, mas que mesmo assim acaba se apaixonando por uma pessoa fora desse casamento, tá? Então é sobre isso que nós estamos falando aqui, por isso que eu estou te pedindo para ver este assunto pelo ponto de vista do sofrimento das pessoas que vivenciam isso. Geralmente, quando a gente encontra uma situação como essa, a gente vê pessoas que acabam se apaixonando por um outro indivíduo, mas não conseguem consumar esse relacionamento. E por que não consegue consumar? Muitas vezes porque existem crenças religiosas que faz com que a pessoa acredite que a família é algo sagrado, assim como eu acredito. A família é algo sagrado, o casamento é algo que deve se perpetuar pela vida toda, né? Claro que se não houver situações de abuso, de agressão, de violência, enfim, né? Cada caso é um caso, mas a gente tem essa ideia, esse conceito de que muitas vezes dentro de um contexto religioso e pessoas que vivenciam a fé religiosa têm muito mais dificuldade, né? De romper um relacionamento e viver uma outra paixão. Mas também muitas pessoas não conseguem consumar a paixão porque existe já uma estrutura de vida. Existem pessoas que já têm família, têm imóveis às vezes, o nome do casal, tem uma empresa, um patrimônio, né? E isso pode acontecer. E às vezes justamente pelo fato de você olhar a sua estrutura de vida, você pense, nossa, se eu abandonar o meu marido, a minha esposa, e seguir um outro caminho, eu realmente vou desestruturar, né, a minha família, a minha vida, isso vai afetar os meus filhos. Uma outra coisa também que colabora para que as pessoas elas não consigam viver essa paixão tão esperada é que às vezes a pessoa tem medo da exposição social e às vezes é uma vergonha, né, a pessoa se mostrar ali num outro relacionamento ou deixar a pessoa que é casada para estar com o outro. Mas também pode acontecer de esta pessoa, né, a qual você talvez esteja apaixonada, que seja uma pessoa comprometida e por mais que você também tenha sua família, sua estrutura, essa outra pessoa também tem marido, tem esposa no caso, se for o caso, né, tem filhos, tá? E aí você sabe que essa outra pessoa, ela também não vai ter coragem de deixar a sua família para ficar com você. Agora veja, como eu disse, esse é um assunto muito delicado, né? E por mais que eu esteja fazendo aqui as descrições de situações que eu costumo ver por aí, né, e também na minha prática clínica, vamos lembrar, né, que estamos aqui para valorizar as famílias, estamos aqui para reconstruir os relacionamentos fragilizados, estamos aqui para melhorar o sentimento, né, de uma esposa pelo seu marido, estamos aqui para melhorar o vínculo afetivo entre a própria família, tá bom? E aí a gente vai ver que isso também tem parte importante nesse despertar do desejo
por uma outra pessoa. Uma coisa que eu acho importante eu deixar claro aqui é que uma grande parte das pessoas que eu já atendi na minha vida, que estavam numa situação de uma paixão extraconjugal, eram mulheres. Porque as mulheres, geralmente, elas procuram mais terapia, né? Então, a maior parte das pessoas que eu atendo, talvez mais de 80%, são mulheres. E por isso que eu tenho, assim, essa experiência dentro de um contexto feminino, dessa paixão extraconjugal. E muitas vezes eu não me lembro de uma mulher ter relatado para mim que traía o marido simplesmente por causa de sexo. Muitas delas, ou algumas pelo menos, já me disseram que sim, a experiência sexual com o amante era melhor, mas não era esse o motivo pelo qual elas traíam. Mesmo porque elas compreendem, né, ou compreendiam que diante de uma situação impossível, né, aqueles encontros furtivos e também a saudade que dava, fazia com que o momento sexual fosse mais intenso. Então isso poderia explicar, né, o porquê essa relação sexual talvez fosse melhor que a que elas tinham com o marido. Mas não era essa a questão. A grande maioria, eu me lembro que eu acho que todas as mulheres que eu já atendi hoje, sempre relataram para mim um sofrimento muito grande por viver essa paixão extraconjugal, mas a busca das mulheres geralmente é por causa do vínculo afetivo. As mulheres, elas buscam alguém que vai trazer um vínculo afetivo. E este vínculo afetivo, ele é construído pelo olho no olho, pelo tempo gasto em conversas, pelo compartilhar de problemas, pela exposição de sentimentos, pela troca de sentimentos, né, e de conversas, onde se compartilham expectativas, alegrias, tristezas. E muitas vezes dentro do casamento, a rotina com o trabalho, com a casa, com as crianças, com os filhos, né? E a vida social, às vezes, de muitos casais, faz com que o casal não tenha esse vínculo. E aí o relacionamento começa a carecer, né? Fica carente desse vínculo, dessa atividade entre o casal. Muitas vezes isso vai favorecer, isso vai abrir as portas para que uma das partes se sintam infelizes, se sintam vazias, e ao se relacionar com outras pessoas do trabalho, onde você vê que talvez esteja numa condição melhor, ou uma condição financeira, ou até mesmo mais produzido, mais arrumado, justamente por estar em um lugar de trabalho, por estar em um lugar público, por estar em um evento social, muitas vezes as pessoas se arrumam para isso, né? Mas é claro que na rotina cotidiana de dentro de casa, às vezes não é isso que se apresenta, tá? Mas mesmo assim, muitas vezes por você ver uma mulher que está mais cheirosa, mais bonita, mais arrumada, num contexto de trabalho, e você ter um vínculo muito fragilizado com a sua esposa, isso pode despertar uma paixão. Se você é uma mulher que também trabalha com outros homens, que tem amigos, até mesmo na igreja onde você frequenta, né? Você passa tempo falando com outros homens, e se o seu marido, por trabalhar bastante, ou às vezes pela rotina, chega muito cansado do trabalho, talvez você não consiga ter essas mesmas conversas, né? E aí você vai ter um cenário que vai favorecer esse tipo de situação. Mas, além da rotina, nós precisamos considerar que, às vezes, existe alguns problemas na personalidade de algumas pessoas que não favorece o vínculo. Eu já atendi mulheres que reclamavam que seus maridos não eram pessoas que gostavam de conversar muito, mas ficavam em casa quietos, introspectivos, muitas vezes sem aquele pensamento mais aguçado para ideias, para propostas, para sugestões de vida, para sugestões de passeios. Muitas vezes eu já vi mulheres se desinteressando pelos maridos, às vezes porque falta a admiração. E é por isso que eu sempre digo para muitos homens, né, e eu falo para alguns amigos, inclusive, que os homens precisam levar uma vida interessante. Esse tipo de coisa atrai as mulheres, e muitas mulheres, elas perdem o interesse por um homem, por um marido que não é ambicioso, que não quer crescer, que às vezes não tem um diálogo mais inteligente. Então, isso é uma das coisas que compõe a construção desse cenário e que vai favorecer uma paixão extraconjugal. Agora, é muito importante você entender tudo isso, porque muitas pessoas vivenciam a paixão, têm um sentimento avassalador e às vezes não conseguem compreender que isso pode estar sendo pautado numa ilusão.
E às vezes as pessoas não compreendem que isso tem a ver com o significado que o outro tem a ver com a fragilidade que você acabou construindo ao longo dos anos dentro do seu casamento. Muitas vezes as pessoas elas não compreendem que isso tem a ver com crenças equivocadas que elas têm a respeito do que é um relacionamento, ou até mesmo da outra parte, não é? Então, tome cuidado, porque compreender esse tema, ele é fundamental. E muitas pessoas já chegaram para mim e disseram o seguinte: Evandro, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Eu sou uma pessoa que sou referência na minha família. As pessoas na minha família me têm como uma pessoa certinha, como uma pessoa ali que está sempre dentro das regras, que sempre faz tudo que é certo. As pessoas da igreja me veem como exemplo, como um ícone espiritual dentro da minha comunidade religiosa. E às vezes as pessoas dizem: eu nunca imaginei que fosse acontecer isso comigo. E é uma coisa que eu choro todos os dias, eu não queria viver isso, não é? Então, para vocês entenderem o quanto é importante você estar atento a isso, porque eu costumo dizer que a necessidade de amor e pertencimento é uma das coisas mais essenciais para a vida psicológica do ser humano. E a fantasia, ela comporta qualquer coisa. E quando você junta a necessidade de amor e pertencimento com a fantasia que você constrói a respeito de uma outra pessoa, isso dá uma combinação bombástica. E eu já vi muitas pessoas, às vezes, deixando família, deixando filhos, já vi pessoas assim, até perdendo trabalho, justamente por causa de uma paixão. E é importante você saber também que se você está vivendo essa dor, essa angústia de uma paixão impossível, saiba que isso vai passar. Toda paixão passa. Quando a gente vivencia um tempo com uma pessoa, quando a gente começa a conhecer a pessoa dentro de uma rotina de vida, a gente percebe que muitas vezes a gente construiu lá atrás uma ilusão a respeito daquele indivíduo. E talvez aquela pessoa não seja tudo isso que você imagina. Lembre-se que o poder de sedução não está na pessoa em si, porque senão todas as outras pessoas iriam se atrair por essa pessoa que você pode estar tão encantada. Mas a questão da sedução está muito ligado às suas fragilidades. E quando você entende isso, você consegue trabalhar questões dentro de você que vai diminuir muito essa sensação de atração que você tem por uma outra pessoa. Há um tempo atrás eu tive a possibilidade de conversar com uma pessoa que estava vivendo justamente essa paixão. Uma pessoa que tinha o seu orgulho ali pelo marido, gostava até da convivência, tinha filho também, mas se apaixonou perdidamente por um colega de trabalho. E esse colega tinha uma posição na empresa onde ela trabalhava, e isso talvez tenha despertado nela esse grande desejo. O tempo foi passando e ela foi se sentindo culpada por aquilo e não queria mais viver aquela situação. E quando ela me procurou, nós começamos a trabalhar um processo de fortalecimento do vínculo dela com o marido e também um distanciamento da outra parte. Isso a gente faz desconstruindo as fantasias, as crenças, os significados que ela tinha a respeito daquele outro homem. E aí, depois de um tempo, ela foi se sentindo muito mais confortável dentro do seu ambiente familiar, foi se sentindo muito mais acolhida, e agora aquela história de paixão, de amor que ela tinha vivido com aquela outra pessoa, agora já estava se tornando já uma memória, algo que tinha ficado para trás. Então veja como é possível a reversão desses quadros. Também tive a oportunidade de atender uma outra mulher, essa com uma idade um pouco mais avançada, que também se apaixonou por um colega de trabalho. E aqui fica um alerta, uma observação de que geralmente as mulheres, quando se sentem atraídas e apaixonadas por outros homens, não tem a ver somente com a beleza, homens que elas veem na rua e acham bonitos, né, que sentem uma atração, não, mas muitas vezes a mulher ela é atraída por esse vínculo que é construído num ambiente de trabalho, numa igreja, num clube, numa academia. Então, estes são os ambientes mais arriscados para que esse tipo de paixão aconteça. E essa mulher também, vinculada a esse colega de trabalho, acabou desenvolvendo uma paixão, e o que ela reclamava é que o marido dela não conversava, não desenvolvia diálogo. Eles deitavam na cama às vezes para conversar, para bater papo, e o marido às vezes não tinha paciência para conversar. E ela encontrou este acolhimento neste outro homem. E aí, é claro que ao longo do processo nós fomos também trabalhando com isso, porque ela tinha filhos e justamente ela não queria deixar os filhos e não queria ver a família dela destruída ali, desfacelada, né, se fragmentando, e ela foi melhorando o
relacionamento com o marido, melhorando a comunicação com o marido, falando para o marido que ela gostaria. O marido foi reconhecendo também o distanciamento que eles estavam e aí as coisas começaram a se ajustar, né? E junto com esse processo também ela foi se distanciando da outra pessoa, que durante um tempo ficou mandando mensagens, ficou ali tentando rodear, tentar manter, né, essa mulher ali apaixonada, mas mesmo assim ela conseguiu se distanciar e não manteve mais contato com este homem, tá? Então você vê que em muitos desses casos a paixão ela é passageira. E quantas são as pessoas que às vezes mudam todo um cenário de vida, abrem mão de várias coisas que foram construídas até aquele momento, justamente por causa dessa expectativa de poder consumar, de vivenciar uma paixão que talvez elas nunca tenham vivido. E você pode dizer para mim o seguinte: mas Evandro, como que a gente controla coração? Coração é uma coisa que não dá para controlar. Mas eu posso te dizer que quando você entende os processos da mente, você consegue ter uma clareza maior do que você está vivendo e você consegue desconfiar das situações e dos sentimentos que você está tendo justamente por acreditar que aquilo pode ser uma ilusão. Então é a falta de conhecimento de processos mentais que faz com que você acredite que os seus sentimentos, os seus desejos, as suas paixões não podem ser controladas, tá? E uma coisa é fato, né? Diante de situações de angústia, de dor, muitas vezes a gente precisa suportar aquela dor e não necessariamente tentar dar vazão a todos os nossos impulsos para a gente se sentir menos frustrado. Muitas vezes a frustração ela faz parte da construção de uma vida estável, sólida, não é? E às vezes essa instabilidade, dificuldade que algumas pessoas têm de tolerar a frustração é o que faz com que muitas famílias sejam desfaceladas, infelizmente. E se você se entregar perdidamente para essas paixões, muito provavelmente você vai estar nesse contexto de vulnerabilidade, você vai se frustrar, muito provavelmente. Existe uma grande tendência de você viver a paixão e até abrir mão de coisas da sua vida pessoal que você construiu até aquele momento e depois de um tempo ver que não era nada daquilo que você imaginava. E a maneira ideal para você lidar com toda essa situação é você não agindo por impulso, esperar um tempo, se permitir refletir sobre as situações. É muito importante que você olhe para tudo isso e se pergunte se aquilo não é uma ilusão. Será que a outra pessoa realmente é tudo isso? Será que você não está tendo crenças distorcidas a respeito desse relacionamento? Será que não é possível você melhorar o relacionamento com a pessoa com que você está agora? Então, todas essas estratégias elas são fundamentais para que você não caia numa cilada do seu coração. Porque, de fato, o coração do homem é muito enganoso. Quando eu digo homem, dos seres humanos, né? E as mulheres, por precisarem muito dessa coisa afetiva, de serem pessoas muito emocionais, né? Acabam ficando muito vulnerável a situações ali de vínculo, de proximidade com outros homens que pode dar essa atenção, que talvez elas não tenham dentro do casamento. Mas entenda este processo, né? Entende, desconfie dessas certezas que você imagina ter a respeito desses sentimentos que estão te angustiando. E tem duas coisas aqui que eu quero te recomendar para que você melhore o vínculo com o seu marido ou com a sua esposa também, porque essa quebra do vínculo é o que favorece esse aumento do vínculo com outra pessoa. Então, para melhorar isso, e se você tem filhos, quero dizer que é possível que você encontre um amigo, alguém de extrema confiança, né, de preferência ali um parente muito próximo para que você consiga deixar os seus filhos, para que você faça uma noite romântica, ou mesmo se você não confia deixar os seus filhos com ninguém, coloque os seus filhos na cama mais cedo, prepare um jantar à luz de velas, quem sabe uma noite de intimidade, com sexo cheio de carinho, de vínculo afetivo. Isso tudo é essencial para fortalecer o vínculo do casal e geralmente casais que têm crianças pequenas muitas vezes ficam muito distantes e nem se dão conta que a atração que desenvolvem por uma outra pessoa tem a ver justamente com a quebra do vínculo proporcionada por uma rotina muito estressante. Então, se dê esses momentos pelo menos uma vez por mês, reserve horário, coloque na agenda para que você consiga ter esses momentos de intimidade. Quando eu digo intimidade, não digo só sexo, mas intimidade de afeto também com o seu cônjuge. E uma outra coisa bastante importante, aumente o diálogo ao longo dos dias. Converse por mensagens, converse no carro, tente achar assuntos em comum, sabe, dos dois, tracem planos para os próximos dias que possam fazer juntos. Então, todo esse diálogo é muito importante para o fortalecimento do vínculo, tá bom?
Já dá para notar aqui que esse é um assunto bastante complexo e daria para eu fazer aqui uma palestra de quem sabe 1 hora aqui, mas esse vídeo ficaria longo demais. Mas eu acredito que essas reflexões elas são muito importantes para você ter a consciência e ter talvez uma esperança de que essa dor que você vive, essa angústia, essa paixão extraconjugal, né, essa paixão impossível, ela pode ser manejada, ela pode ser administrada de uma maneira muito mais sábia, tá bom? Se você escrever aqui nos comentários desse vídeo o que você acha sobre esse tema, se você quer mais, que eu fale mais sobre esse assunto, escreve aí, tá bom? E aí, dependendo do interesse aí de vocês, eu vou gravar um vídeo muito mais longo futuramente falando sobre isso. E agora chegou aquele momento onde eu quero pedir para você deixar o seu joinha aqui, tá? Deixa o seu like aqui porque isso ajuda demais o canal. Faça a sua inscrição caso você não seja inscrito, hein? E ativa o sininho para você não perder os novos vídeos e novos conteúdos. Como eu já mencionei, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Gente, muitas vezes a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que sofrem por causa de uma paixão extraconjugal. Ou quem sabe por uma dependência afetiva, né? Então, me ajuda nesse movimento de libertar pessoas. Compartilha com o maior número de pessoas, tá bom? E eu fico por aqui. Um grande abraço para você. A gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!